Pode sentar, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, amém? Muito bem, dia da Bíblia, dia muito especial para todos os cristãos. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, na nossa língua há muitos anos já, traduzida para nós, e é um grande privilégio isso, mas muitos povos não têm sequer um versículo da palavra de Deus na sua língua. Muitos povos não têm acesso. Tem sido feito um esforço muito grande para traduzir a Bíblia para idiomas do mundo inteiro. Eu lembro do pastor Ronaldo Lidório, pastor presbiteriano, que é um missionário de grande destaque, missionário brasileiro de grande destaque mundial, que tem, pode tirar aqui? Mais uma vontade. Deixa, se for avançar. E o pastor Ronaldo Lidório trabalhou num povo em Gana, na África, chamado Concomba. E ele trabalhou lá na língua ágrafa, uma língua sem nada escrito, sem gramática escrita. Ele é antropólogo, missionário, e durante aqueles anos aprendeu a língua, formulou a gramática, ensinou o povo a ler, traduziu a Bíblia, o Novo Testamento, né? O Antigo ainda está em processo de tradução, e ele finalmente conseguiu imprimir o Novo Testamento. E quando chegou um culto para entregar o Novo Testamento, ele chegou lá e falou com a liderança da igreja, e lá é o seguinte, irmãos, um costume bem diferente do nosso, mas que reflete a cultura do povo. Se ele, quando ele prega menos de 2 horas, os irmãos perguntam se ele está bem de saúde. Então, não é uma cultura nossa, eles têm o dia todo, não tem o que fazer mais depois, não tem compromisso. É antes, depois, durante. Os irmãos começaram o culto, a liderança da igreja disse: não, vamos fazer um breve período de louvor. Obrigado. Aí começaram 8 da manhã, 5 da tarde eles estavam louvando ainda. 5 da tarde. Aí começou a chover, a chuva grande, todo mundo entrou para as suas obras e disse: pronto, agora não vai dar mais, só amanhã. Choveu um pouco antes das 7 horas da noite, eles voltaram e disseram: agora vamos entregar. Vamos fazer só mais um breve período de louvor. Fizeram. E aí, o primeiro convertido daquela tribo recebeu o primeiro exemplar, o primeiro Novo Testamento. Eu tive o prazer de catalogar, trabalhando na biblioteca do seminário, professor, e cataloguei um exemplar. Nós recebemos um presente lá no seminário do professor. E ele recebeu, ele não sabia, ele nunca tinha pegado um livro. E ainda mais o livro de Deus. Ele recebeu um exemplar do Novo Testamento, mais ou menos esse aqui, e ele não sabia pegar assim, não só com a gente, segurar ou colocar debaixo do braço. Não. Então ele pegou assim com as 2 mãos, com todo cuidado, e aí vieram 2 diáconos ajudá-lo, um do lado, outro do outro, e ele foi levando assim em direção ao seu banco, ao seu lugar, para ele ficar sentado, e os irmãos um do lado do outro, com medo do livro cair. E assim eles receberam a palavra de Deus, com muita reverência, com muita alegria. Então o pastor Ronaldo passou 12 anos lá em Gana, e voltou para o Brasil, trabalha desde 2002, se não está enganado, 2001, 2002, em Manaus. E eles disseram: Ronaldo, precisamos que você volte e traduza o Antigo Testamento. Estudar é o tipo do trabalho. Eu estou envolvido já aqui em Manaus, projeto Antros e Planter, preparando plantadores de igreja no mundo inteiro, e vocês precisam preparar para tradutores. Então a igreja investiu em 4 rapazes muito inteligentes, 4 jovens. Alguns deles tinham ajudado o Ronaldo a traduzir o Novo Testamento, eram bons em linguística já, receberam um treinamento mínimo com o Ronaldo, e a igreja decidiu investir nesses rapazes. Então eles foram para fora, estudaram 10 anos, foram fazer graduação, especialização, se especializar em línguas bíblicas para poder fazer um trabalho bem feito. Nesses 10 anos, eles casaram, deram
filhos e a igreja o sustentava. Eles só estudavam para traduzir o Antigo Testamento. 10 anos a igreja sustentou eles em tudo. E ainda mais, lá em Gana, eles fizeram uma pequena obra para cada família. Quando eles fossem para lá, tivessem também isso. Agora eles são traduzidos já vários livros do Antigo Testamento. É assim, é esse trabalho todo. Quando João Ferreira de Almeida traduziu o Novo Testamento em português, ele era muito jovem e ele mandou a sua tradução para a sua liderança da igreja da Batávia, na época, e a liderança simplesmente fez vista grossa, esse garoto, esse moleque, e eles perderam a tradução que o pastor João Ferreira de Almeida fez. Aliás, João Ferreira de Almeida nunca foi padre católico, tá? Nunca. Eu cresci o filho da igreja. Acontece o seguinte: na igreja onde João Ferreira era membro, depois se tornou pastor, era comum eles chamarem os pastores de padre, pai, mas pai na fé. Então, na primeira versão da Bíblia impressa em português, traduzida por João Ferreira, eles colocaram traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida. Então, é possível que vocês, alguém aqui tenha uma Bíblia e tenha lá, padre João Ferreira de Almeida, mas não era padre católico, era padre evangélico, porque era assim que a igreja dele entendia. Só que no Brasil isso não pegou bem. Depois a Sociedade Bíblica tirou a palavra padre e criou-se esse livro. Não era padre, depois se tornou evangélico e tal, se tornou pastor. Não, ele, jovenzinho, já era cristão, evangélico e seguiu. Então, ele teve que fazer tudo de novo, todo o Novo Testamento mais uma vez. Imagine, sem computador, sem ser levado a sério pela sua liderança, jovem guerreiro. E aí ele fez todo o Novo Testamento e começou o Antigo Testamento em Gênesis mesmo, e quando chegou em Ezequiel 47, 21, foi o último versículo que João Ferreira de Almeida traduziu, ele faleceu. E aí o seu sucessor, o seu discípulo holandês, chamado Giovanni Oppenhagen, continuou em Ezequiel 47, 22, até o último versículo de Malaquias, e pôs o nome da tradução João Ferreira de Almeida. É o nome da tradução, ele não fez todo o trabalho. Como ele teve que fazer o Novo Testamento 2 vezes, não deu tempo de concluir o Antigo Testamento. Foi até Ezequiel 47, 21 no Antigo Testamento, e no Novo Testamento todo o texto. Bem, para a glória de Deus, hoje em dia não faltam versões e traduções em português. E todas elas, no meio protestante, são muito boas. Então vamos contar mais ou menos quantas traduções bíblicas nós temos em português? Vamos lá, me ajuda, tá? Temos Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista Atualizada, a Almeida Século XXI, que é a que eu utilizo no dia a dia, nova versão transformadora, NVT, temos a nova tradução da linguagem de hoje, temos a Bíblia Viva, a edição contemporânea, que é aquela que vem com a Bíblia do Estudo Thompson, os mais antigos lembram da Bíblia do Estudo Thompson, né? Temos quais versões mais? Me ajudem. NVI, nova versão internacional, que é a do ano passado também, né? Está dando dificuldade para ser aceita, mas não é o caso agora. Quais mais? Oi? Ok? Mas aí não é o texto bíblico, aí são os estudos. A versão é a revista corrigida. NTH, eu falei. King James, sim, King James. Eu acho estranho uma Bíblia em português com o nome em inglês, mas apesar disso é uma boa tradução. Os irmãos não acham? Eu acho estranho. Como é que é uma tradução e o nome não está traduzido, né? Não comunica tão bem, mas essa é uma boa tradução, por incrível que pareça. Tá? Então, no meu evangelho tem todas essas, são muito boas, fora as Bíblias de estudo aí para a Bíblia de Cristo.
Igreja de Genebra foi a primeira igreja de estudo. Então, nós estamos abastados. Nós estamos abastados. No entanto, irmãos, há lugares no mundo onde os irmãos não podem carregar uma Bíblia. No Egito, por exemplo, é crime portar uma Bíblia. Você pode ter na sua casa até, mas andar com ela na rua não pode. Uma amiga minha chamada Magali foi missionária do Egito por 10 anos. Ele disse: eu andava na bolsa, uma Bíblia na bolsa, eu pequenininha, ia para a igreja e tal, mas o nível de perseguição é alto. Então, tem lugares onde eles não têm mesmo. No mundo árabe, estima-se que há cerca de 2 bilhões de pessoas que nunca ouviu falar no nome de Jesus. Eu trabalhei com um pastor, querido amigo, pastor Cesário, que fez um estágio missionário em um país muçulmano, não lembro agora qual foi, faz muito tempo. Ele parou, parado no carro onde ele estava, aí eu disse: não, garoto lá, você conhece Jesus? Não mora aqui não mora aqui não. Mas não precisa ir tão longe para saber que as pessoas não ouviram falar de Jesus e não têm acesso à Bíblia. No sertão nordestino, há cerca de 10 mil povoados que não têm presença evangélica, presença missionária. 10 mil povoados no sertão nordestino, catalogado pela Missão José, onde eu estudei e dei aula durante vários anos, 10 anos de aula. Eu estive em janeiro de 2004, no Alto Sertão Paraibano, sul da Paraíba, sou pessoense, em São João do Rio do Peixe. A Missão José, há uns 40 anos mais ou menos, faz um projeto missionário todos os meses de janeiro e no meio do ano, entre junho e julho. E ele sempre alcança uma cidade que tem, no máximo, 2% de cristãos. De 0 a 2%. Porque esse percentual significa que é um público não alcançado. Uma cidade que tem menos de 2% de evangélicos é um público não alcançado, porque aqueles crentes não conseguem naturalmente alcançar toda a sua cidade, os 98%. Para considerar um público não alcançado. Eu estive lá em São João do Rio do Peixe com 120 projetistas, eu era garoto, né, 19 anos, 17 anos, aliás, e nós evangelizamos na cidade de igrejas e tudo mais. Estava sendo plantada mais uma igreja, a igreja sertaneja, e nós fomos aos sítios algumas vezes. Fazíamos de duplas, o caminho deixava a gente pela manhã, voltava de tardezinha, 3h30, 4h da tarde. Aí, quando nós nos reunimos depois, fomos compartilhando as experiências. E aí, como é que foi? Então, teve gente que recebeu a gente, almoçou, aquele calor sertanejo, nordestino, em todos os aspectos, diga-se de passagem, povo caloroso e tal. Mas teve um lugar que aconteceu o seguinte: eles disseram: eu quero ser crente, eu quero, é bom, eu estou vendo, eu acredito, eu gosto, estou vendo vocês pregarem, são jovens, animados, mas eu quero saber, vai ficar um pastor aqui? Vai vir fazer culto com a gente? Ele vai nos ensinar? Ele vem nos ensinar? E nós somos orientados a dizer somente a verdade, não prometer nada. Não virá. Não tem pastor que venha para cá. O pastor vai ficar na cidade e talvez ele não consiga nem alcançar todas as pessoas que querem discipular na cidade. Irmãos, faltam obreiros para anunciar que a Bíblia é a palavra de Deus e que Jesus Cristo é o Salvador dos pecados. Mas em alguns lugares não falta obreiro. Tem lugares que tem obreiro sobrando e tem dinheiro de menos. Mas às vezes nós estamos preocupados demais com coisas terrenas e não investimos na obra de Deus para enviar obreiros. Eu vejo que nunca houve uma preocupação apostólica no crescimento da igreja. Eu nunca vi os apóstolos discutindo isso. Você já viu uma carta apostólica? O livro de Atos? O livro de Atos só fala de 2 momentos de grande conversão: 3.000 pessoas, depois 5.000, acabou. Não é o dia a dia. O que eu vejo de a preocupação apostólica é da expansão do reino de Deus. Aí sim,
A igreja do Senhor cresce no mundo, cresce em Itapira, cresce em Mogi Guaçu, cresce em Recife, cresce em João Pessoa. Às vezes cresce pela Assembleia de Deus, às vezes cresce pela igreja presbiteriana, às vezes pela igreja do Nazareno, mas a igreja do Senhor cresce, não importa por meio de qual denominação, ela cresce. Nós precisamos enviar obreiros. Há obreiros preparados, precisamos de recursos. Querido amigo Guiné-Bissau, fizemos o mestrado juntos em Novo Testamento. Ele está no Brasil há mais de 10 anos, casou-se com brasileira, tem 2 filhos. Passagens compradas, mas não pagas ainda. Para março do ano que vem, vai voltar para Guiné-Bissau, para ser professor do seminário e para pastorear igrejas. Eu perguntei à sua esposa, que foi minha aluna, quantas igrejas querem vocês lá? Ela falou, no mínimo 17. 17 igrejas querem que ele seja pastor. Vocês vão assumir quantas? Priscila, o nome dela. Ela disse, Bruno, Augusto, eu já pensei que Augusto assume 5 e eu 5 também. Não façam isso. Vocês vão morrer. Vão morrer jovens, se fizerem isso. Sério, o governo deve assumir 3. O desejo, irmãos, não é assumir 17, é assumir 34. Porque tem igreja sem obreiro. Em muitos lugares no continente africano, os pastores vão se aconselhar com feiticeiros. Porque não tem a Bíblia. Às vezes tem, mas não tem quem ensine. Então Augusto, que é um servo de Deus, esse é o guineense, está com o coração em chamas. Precisamos enviar obreiros, irmãos. Nós estamos saturados de Bíblia. A gente deu conversando no carro, Fabiano colocou na rádio, que a igreja tem uma rádio. É importante mesmo. Muitos recursos para a glória de Deus mesmo. Então, um belo tempo, 1000 pessoas sobre aqui, não é isso, pastor? Glória a Deus. Cada 12.000 para alguns poucos incrédulos de Itapira e região. Isso é bênção. Mas, meus irmãos, não nos esqueçamos daqueles que não foram alcançados ainda. Nós estamos celebrando o dia da Bíblia, até aniversário do amigo meu hoje. Já mandei uma mensagem para ele. Vamos meditar no trecho da Escritura, em Romanos, capítulo 15. Ontem estive formando o presbítero Fabiano, uma pós-graduação em teologia arminiana e pentecostal. 69 pessoas se formaram nos mais diversos cursos do CETEPEL. Pense, formatura que eu fui a última lá da Assembleia de Deus de João Pessoa, lá com o José Carlos, 120 formandos, 45 minutos só chamando o nome dos alunos. Os alunos da própria igreja, do próprio seminário, online, nos núcleos das igrejas, em cidades próximas, 120 alunos, foi 2001, 2021 isso. Todo ano, esse ano vai ter, não sei se foi outra formatura, como eu não moro mais em uma pessoa, não frequento mais. Todos os anos estamos falando como obreiros, tudo quanto é igreja, para a glória de Deus. Agora esses obreiros precisam ser espalhados. Alguém sabiamente já disse, querendo muito junto é como adubo. Adubo só pode se espalhar mesmo. Se ficar junto demais, dá problema. Não precisa explicar. Tem que espalhar pela terra. Eu quero convidá-los a meditar um pouco hoje sobre o tema A Bíblia promove toda boa prática. Romanos capítulo 15, verso 4 ao verso 7. Opa! Eu vou ler aqui, irmãos, na minha versão é Almeida século 21. Irmãos, está bem quente hoje, não? Ô, meu irmão, pode deixar. Obrigado. Irmãos, eu sou do Nordeste. Eu não gosto de calor, não. É calor o ano todo. O irmão
me dê licença. Romanos capítulo 15, verso 4 ao verso 7. Porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo Cristo Jesus, para que, unânimes e a uma só voz, glorifiqueis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus amado, louvado seja o teu nome. Obrigado por essa semana que está iniciando, pelo privilégio de estar cultuando com os irmãos, louvando o teu nome, bendizendo, dizendo que tu és santo, bendito eternamente, Senhor. Obrigado porque nós temos a tua palavra em abundância na nossa nação. Obrigado, Deus, porque a tua carta de amor chegou a nós e nós podemos compreender melhor que o Senhor deseja ser adorado. Esta manhã eu te peço que tu ajude e nos diga um pouco mais pela tua palavra, nos ensinando que ela promove toda a boa prática, Senhor. Nos ajude também, Senhor, a colocar em prática o que a tua palavra ensina. Alcança-nos nas nossas necessidades, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, essa carta foi endereçada para a igreja de Roma, pelo apóstolo Paulo, uma igreja que nós não sabemos quem fundou, mas a maioria dos estudiosos acredita que provavelmente a igreja de Roma não foi fundada por apóstolo nenhum. O que se acredita é que muitos judeus que moravam em Roma foram a Jerusalém para celebrar o dia de Pentecostes e estavam lá no dia de Pentecostes, registrado em Atos capítulo 2, quando Jesus batizou com o Espírito Santo 120 crentes em Jerusalém. E alguns deles ficaram mais alguns dias em Jerusalém, e agora cristãos voltaram a Roma, pregando que Jesus é o Messias nas sinagogas dos judeus, e ali começou sua igreja. E nessa altura em que Paulo escreveu a carta, com a ajuda de Tércio, porque Paulo editava a maioria de suas cartas, e no capítulo 16, verso 22, Tércio se identifica como aquele que redigiu a carta. Ele cumprimenta os irmãos do Senhor, mas a autoria é paulina, obviamente. Nessa altura, acredita-se que em Roma havia 3 ou 5 igrejas. Como é que a gente sabe disso? Pelo capítulo 16, onde Paulo faz uma série de recomendações de saudações aos irmãos, focando em 3 ou 5 grupos. Ou seja, já havia muitos cristãos. E a igreja de Roma era formada por judeus, com suas tradições, com sua crença na lei do Senhor, e por gentios, que vinham das mais diferentes tradições pagãs. E por conta das diferenças culturais entre os povos, estava havendo certa divisão no meio da igreja. Por exemplo, os judeus queriam impor sua dieta kasher, ou kosher. Eles não comem hambúrguer até hoje, não misturam leite com queijo. Aliás, leite com carne, no caso do queijo. Eles guardam o sábado, e guardavam naquela época. Eles circuncidam ainda hoje, os machos, e os demais costumes dos gentios estavam sendo feitos pelos costumes judaicos. Os gentios, por sua vez, estavam contestando a obrigatoriedade das cartas. Eles não queriam guardar o sábado, eles não queriam se circuncidar, eles não queriam nada disso. Eles entenderam que para ser cristão não precisa ser judeu antes, basta ser cristão direto. Aliás, é isso mesmo. Nós temos visto práticas judaizantes hoje na igreja do Senhor no Brasil, livres, pastores de roupa de sumo sacerdote. No cristianismo, o pastor não é o sacerdote. No cristianismo, todos os crentes são sacerdotes. Os pastores são líderes entre os sacerdotes. As mulheres são sacerdotisas, os homens são todos sacerdotes. Essa doutrina bíblica foi resgatada por Martim Lutero na Reforma Protestante. Todos são sacerdotes. Nesse trecho das Escrituras que a gente acabou de ler, percebemos que havia apenas uma solução para resolver o problema que os irmãos estavam enfrentando na igreja de Roma. Vocês sabem que nas igrejas não tem problema nenhum, né?
só tinha problema na igreja do primeiro século, nessa de Roma e algumas outras. Qual era a solução? Voltarem-se para as Escrituras. Por meio dela, e apenas por meio dela, é que os crentes de Roma, desunidos por questões culturais e teológicas, poderiam resolver o impasse e glorificar Deus. Então o apóstolo Paulo, depois de muitas explicações, apontou para o caminho: voltem-se para a Bíblia, pois a Bíblia promove toda a boa prática. Eu quero falar um pouco sobre isso. A Bíblia promove toda a boa prática. Isso está provado pela história do cristianismo. Se tirássemos todos os asilos, escolas, hospitais e orfanatos do continente africano, por exemplo, um continente gigante, é o nosso, cristãos, todas essas instituições que foram fundadas são mantidas por cristãos, católicos e evangélicos, sabe? A África acabaria. No Brasil, qual é a instituição que mais recupera viciados? Quem sabe? Pode falar. A igreja. Sabemos que não há poder na igreja por a igreja. É o poder de Cristo que opera na igreja. Então os alcoólicos anônimos, na minha opinião, não conheço muito bem, mas tem feito um bom trabalho. Mas ninguém faz um trabalho tão bem feito como o Espírito Santo. E ele opera no governo da igreja, que é coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Então a Bíblia ensina toda a prática, toda a boa prática. Na Índia havia um ritual chamado sati, que consistia em matar a viúva no sepultamento do seu ex-marido, do falecido. Quem barrou essa má prática? Os cristãos. A ex-ministra, agora senadora Damares, foi acusada de sequestrar índios, crianças. O que ela fazia? Ela trabalhava com eles, chegava lá dentro de uma criança para ser sacrificada. Porque em algumas tribos indígenas, em algumas aldeias, quando nascem gêmeos, um dos dois tem que ser morto. Veja se a Bíblia não influencia positivamente a cultura. Influencia. A política é um lugar de muita sujeira, todo mundo sabe disso. Não é bom que tenha cristãos lá? É ótimo. Mas ele não vai conseguir acabar com a corrupção. Eu sei que não vai, mas ele pode se tornar corruptível lá, fazendo bons trabalhos, dando um exemplo. John Wesley, pela sua pregação na Inglaterra do século XVIII, influenciou toda a Inglaterra, e até incrédulos reconhecem, até hoje em dia, antropólogos, sociólogos e mais estudiosos do comportamento humano, que a Inglaterra foi salva de um colapso moral e econômico, e quando acaba a moralidade, acaba a economia também, tá? Por conta da influência wesleyana. William Wilberforce foi um grande parlamentar britânico dos tempos de Wesley. O que é que ele fez? Ele lutou a vida toda, William Wilberforce, pela abolição da escravatura dos negros na Inglaterra. Ele já não era mais parlamentar, já tinha se aposentado quando foi abolido, mas começou com ele. E qual foi a influência dele? A Bíblia. 3 dias antes dele morrer, ele foi ao parlamento inglês e viu eles assinarem uma lei que acabava com o tráfico de vender pessoas na Inglaterra. Depois de 3 dias ele morreu. Essa foi a causa da vida dele. Meus irmãos, a Bíblia influencia para a prática de todas as boas obras. Durante muitos anos, a FUNAI e órgãos regulamentadores aqui do nosso país acusavam os missionários evangélicos de influenciarem e até modificarem a cultura indígena do nosso país. E os missionários diziam: não, nós não influenciamos, não, nós não mudamos, não, nós não faz nada. De repente eles pararam, conversaram entre si e disseram: a gente muda mesmo, isso é uma coisa, mas é para melhor. Então, naquela tribo onde o álcool chegou e os índios estão enveredando pelo alcoolismo, a gente prega o evangelho e eles falam: acaba com aquele bicho. Naquela tribo onde é seca, não tem água, a gente vai para um poço e dá água, e com a água vem alguma coisa. Naquela tribo onde tem gente morrendo de cólera, a gente dá um treinamento, eles
vamos agora. O que os indígenas brasileiros mais gostam dos missionários é a alfabetização, a escolarização como um todo, porque isso lhes dá melhor qualidade de vida, melhores condições de vida. Quem aqui abriria a mão, diria, eu não quero mais um ar-condicionado, ou a gente gostaria, não? Ou um smartphone, ou internet. Por que a gente pode e eles não podem, né? Vai mudar a cultura deles? Claro que vai mudar, mas vai mudar para melhor. E pela Bíblia, pela leitura da palavra de Deus, isso é mudado. O doutor Antônio Cabreira, meu filho, era aquele que era de São Paulo, não lembro a cidade dele. Ele foi ministro da Agricultura durante o governo Collor. É o ministro de Estado do Brasil mais jovem de todos os tempos. Ele foi ministro com 29 anos na época. Hoje é um senhor de 60 e poucos anos, mas até hoje ninguém foi ministro mais jovem que ele. Cristão, presbítero da igreja presbiteriana, não sei se era presbítero naquela época, mas já é cristão. Vocês lembram que há 30 anos só tem 40 modelos de carro no Brasil? 10 da Fiat, 10 da Ford, 10 da Volkswagen e 10 da Chevrolet. Quem abriu o mercado foi o presidente Collor, pela influência de cristãos como o doutor Antônio Cabreira, porque só quem podia ter o carro importado no Brasil naquela época eram os embaixadores estrangeiros. Um brasileiro só podia ter o carro importado no Brasil com no mínimo 2 anos de uso. Então era isso que os empresários do Brasil faziam. Conversavam e às vezes até pagavam para o embaixador comprar um carro para si. Depois de 2 anos ele pegava o carro. Comércio fechado, vocês lembram da desgraça que era a economia do tempo de Collor, né? Lembra que a gente ia no corredor do supermercado? Eu lembro. Era o preço, quando a gente ia, daqui a pouco eu pego, quando voltava, o preço era mais alto. Como é que mudou isso? Doutor Antônio Cabreira, vamos abrir o mercado, vamos abrir o comércio, vamos regulamentar isso aqui, ou vamos desregulamentar, vamos tirar os fiscais do presidente lá. Então a Bíblia, irmãos, influencia em toda a boa prática. Doutor Antônio Cabreira mesmo conversou uma vez com o prêmio Nobel e disse: como é que você consegue? O que é que funciona para continuar pesquisando? Se você veja no discurso de agradecimento, eu citei os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, não ter outro Deus, não fazer mais escultura nem adorá-lo, não dizer o nome do seu irmão, guardar o sábado como dia de descanso. Aí vem o 5º mandamento: não é honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento que fala da nossa relação com o nosso próximo. Os 4 primeiros, a nossa relação vertical com Deus, amar a Deus, não fazer imagens, não tomar o nome de Deus em vão e guardar o dia para o Senhor, para a gente descansar. Justamente o que vai nos ajudar a nos relacionar com os outros homens é o 5º mandamento: honrar os pais. Eu duvido que vocês conheçam alguém que é um mau filho e seja um bom marido. Duvido. Não existe. Só sou ex-mau filho. Mau filho, bom marido não existe. Quem não respeita os pais, não respeita ninguém. Olha a influência da Bíblia no dia a dia. Então, em primeiro lugar, a Bíblia promove toda boa prática. Toda a Bíblia dá instrução. O versículo 4 diz isso. Porque tudo que foi escrito no passado foi escrito para a nossa instrução, para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. A Bíblia dá ensinamento, instrução. Veja, a maior escola do mundo é a escola bíblica. Foi fundada no século XVIII, também pela influência da pregação de John Wesley, por 2 jornalistas cristãos e arminianos. Originalmente era só escola dominical, depois passou a ser escola bíblica dominical, para dar instruções a crianças que passavam a tarde vagueando pela rua, dando instruções que provavelmente estavam treinando o caminho da formação para a marginalidade. Pela Bíblia nós temos instrução. Eu conheço pessoas, talvez vocês conheçam também,
que aprenderam a ler milagrosamente, nunca foram para a escola, nunca aprenderam a jogar as sílabas, mas se converteram a Cristo e pediram: Senhor, me ensina a ler. Alguém aqui é assim? Alguém que conhece alguém assim? Glória a Deus. A Bíblia é um livro poderoso, dá instrução, além de todos os milagres que ensina. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela tem instruções para o analfabeto, para o novo convertido, para quem não sabe, como eu costumo dizer, qual é a cor da capa preta da Bíblia. Que hoje não é só preta, né? Nem a minha é preta mesmo, né? É marrom. Mas ela tem instruções para todo mundo. Instruções como eu disse para vocês sobre economia, sobre política, sobre ciências, mas principalmente sobre a nossa relação com Deus. Mas, irmãos, não se engane, a nossa relação com Deus não ocorre apenas pela oração, pelo estudo da Bíblia, no culto. Não. Até pelas coisas mais simples da vida, nós devemos nos relacionar com Deus e influenciar positivamente. Quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Se uma pessoa trabalha 44 horas por semana, ao final de sua vida de trabalho, entre 30 e 35 anos de trabalho, mas bem que está só mais assim, ela terá passado entre 80 mil e 92 mil horas no trabalho. E quantas horas na igreja? Muito menos. Muito menos. Será que Deus é louvado, é honrado, é adorado somente quando estamos no culto? Ou Ele espera que a gente use todo esse tempo para glorificá-lo, para testemunhar sobre Ele? O missionário Patrick Lai deve ter se aposentado esse ano. Tem um livro interessante chamado Fazedor de Tendas. Patrick Lai. Ele disse que durante muitos anos foi um missionário de modelo informal nos países muçulmanos. Então ele tinha 6, 8 horas por semana para compartilhar o Evangelho. Ele disse que abriu empresa e gerar trabalho. E aí passou a ter 44 horas por semana para pregar o Evangelho. Dava empregos e ele transita livremente nos países muçulmanos. Porque ele é odiado por ser americano, mas ele é amado por gerar empregos. Por gerar empregos. E ali na empresa, no dia a dia, ele pode mostrar o que é ser cristão. De vez em quando, prega o Evangelho mais diretamente, mas agora ele tem muito mais acesso aos inquéritos, porque passa a semana toda com eles. Infelizmente, muitas vezes nós cristãos brasileiros temos a nossa cabeça uma concepção católica do protestantismo. É a oração do pastor que vai fazer a diferença. Por que a gente mora perto da qualquer outro não ora por nós? Eu sou pastor e eu sei que tem gente que acha que a minha oração tem mais poder. Não tem não. Se brigar, tem até menos. Por que a gente acha que aqui a gente está adorando a Deus? E no trabalho do sacrifício, o irmão escreveu um livro chamado A Glória Segunda-feira. Essa deve ser a nossa postura. Trabalhar para a glória de Deus. O ser humano foi criado para trabalhar. O trabalho não é um castigo após o pecado de Adão, não. Deus disse: sujeitai a terra, dominai-a antes do pecado. Deus fica feliz quando a gente extrai madeira e faz móveis. Quando extrai minérios, a gente consegue fazer aliança, microfone. Quando a madeira é prensada e é trabalhada, a gente tem papel, tem tinta para impressora. Quando tem algodão para fazer camisa. Deus é glorificado em tudo isso, irmãos. O Belo diz que Deus ordena a vaca mascarado pela dona de casa e pelo fazendeiro. É Deus que está trabalhando. O pão que eu comi hoje cedo, eu não sei quem fez, mas Deus abençoou a terra, levantou agricultores para plantar trigo, levantou transportadores para transportar o trigo, levantou padeiros para fazer o pão, levantou hoteleiro para fazer o hotel onde eu dormi maravilhosamente essa noite, levantou pessoas para fazer esse microfone, essas caixas de som, os bancos que os irmãos estão sentados, esses sapatos para tocar o santo mais. Tudo que nós estamos vendo aqui foi feito por seres humanos, capacitados por Deus. De uma maneira ou de outra, em tudo isso, Deus é glorificado. Quando nós paramos para agradecer a Deus por uma
Deus que vai cuidando do nosso bem-estar. A Bíblia ensina boa prática como eu dou instrução. Ela é a palavra de Deus. Ela é uma lâmpada. Salmo 119, verso 105 diz isso. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. A Bíblia é lâmpada para quem está no escuro. A Bíblia também é pão. Eu sou o pão da vida. Jesus disse, e também, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, citando o Pentateuco. Para quem tem fome, a Bíblia é pão. Para quem precisa de proteção, ela é um escudo. Provérbios 30, verso 5. Para quem está na impureza da vida, dessas coisas pecaminosas, a Bíblia é pura. Salmo 12, 6. Tua palavra é prata refinada, mais pura que prata refinada do ouro 7 vezes. Ela é fogo para quem precisa se aquecer, para quem está frio nessa vida, para quem não tem um calor humano, está se sentindo sozinho. Ela é fogo para quem precisa lutar. A Bíblia é espada, capaz de cortar onde nenhuma espada física corta, juntas e regula ao espírito. Para quem tem sede, a Bíblia é água. A Bíblia é água. João 15,3 também diz isso. Para quem precisa esmagar o inimigo, a Bíblia é martelo. Ela também esmaga o coração duro. Quantas vezes eu já cheguei no culto com o coração endurecido e fui amolecido pelas pancadas da palavra de Deus. Os irmãos também? A Bíblia também é rocha. Para quem precisa estar seguro, ela é bem. Essa é a palavra de Deus. Segundo lugar, a boa prática da Bíblia vem esperança e ânimo. O verso 4 também diz isso, Romanos 15,4. Da Bíblia vem esperança e ânimo. Nós somos instruídos para que tenhamos esperança por meio da perseverança e do ânimo que provém das Escrituras. Está desanimado? Leia a Bíblia. Na Bíblia. O exemplo do servo de Deus no passado servem para, entre tantas outras coisas, dar ânimo aos leitores da Bíblia. Por meio da perseverança de Abraão, somos encorajados. Por meio da paciência de Jó, somos animados. Por meio da história de superação de José no Egito, ficamos cheios de esperança. O cara só fez o que era certo, só tomou pancada. É assim mesmo. É isso que diferencia o crente e o incrédulo. A semente boa e genuína é aquela que não sucumbe pelas provocações, pelas preocupações desse mundo, mas genuína, dá fruto. A 30, 60 e 100 por 1. Por meio da fé de Daniel, ficamos animados. Não há nada melhor do que a Bíblia para nos deixar esperançosos, viver melhores e animados. Portanto, leamos a Bíblia, meditemos na Escritura todos os dias. Você já leu a Bíblia toda? Já leu a Bíblia esse ano? Se você ler 5 capítulos da Bíblia, você lê a Bíblia toda mais uma vez ao ano. Quer ver só? A Bíblia tem quantos capítulos? Vê lá. Diga. 1189. Tá certo? Parabéns. Se a gente, para fazer um cálculo simples, vamos arredondar para 1.200. Se a gente lê 40 capítulos da Bíblia no meio por dia, no mês a gente lê a Bíblia. Mas 40 é muito para mim, para vocês também. Se alguém lê 20 capítulos da Bíblia por dia, lê a Bíblia 2 vezes. Mas 20 é muito para mim. Todo dia é muito, e eu não consigo. Para vocês também. Se alguém lê 10 capítulos da Bíblia por dia, lê a Bíblia 4 vezes. Não é muito, né? Se a gente lê 10 capítulos da Bíblia por dia, a gente lê a Bíblia 3 vezes no ano. Dá tempo de ler. Mas parece que não é mais a nossa prioridade. Onde está o nosso tesouro, também está o nosso coração. Terceira boa prática, irmãos. Por meio do ânimo, Deus concede unidade aos crentes unidos. Paulo escreveu isso no versículo 5: que o Deus da perseverança e do ânimo vos dê o mesmo modo de pensar entre vós, segundo o Cristo Jesus.
guardar o sábado. Não vou guardar sábado nenhum. Eu vou guardar o domingo. Eu não vou guardar nenhum dia. Eu vou comer carne de porco. Que é isso? Não pode. Eu posso. Você não pode. Eu vou circuncidar meu filho. Não. O bicho vai chorar muito. Cuidado, né? Cuidado. Vai mesmo. Então os irmãos estavam desunidos na igreja de Roma. Só há uma maneira para unir os crentes que estão unidos: pela palavra de Deus. Pela palavra nós aprendemos que temos que ceder um pouco mais. Quando eu cedo e o outro cede também, a igreja ganha. Todo mundo ganha. Na igreja nós não nos reunimos para fazer aquilo que a gente quer, mas aquilo que for melhor para o corpo de Cristo. Nem sempre é melhor para mim ou para você, mas é o que a gente deve apoiar. Qual que é o melhor para a igreja? O que deve ceder mais? Os crentes mais antigos devem ceder mais e não exigir que suas tradições sejam mantidas, porque se entende que os mais antigos são mais maduros. Se forem pegar mais maduros, provaram isso cedendo mais para os nossos convertidos. Não é cedendo na doutrina, meus irmãos, é cedendo no dia a dia, no relacionamento, às vezes nas tradições também. Pelas Escrituras, nós somos confrontados e vemos que nós não somos, talvez, nós não sejamos tão espirituais assim. Talvez nós não tenhamos tanto os frutos do Espírito em nós, mas tenhamos mais as obras da carne. Então, Deus concede unidade por meio do ânimo que vem para os crentes que estão desunidos. Somente pensando conforme as Escrituras é que podemos ter unidade na fé. Um antropólogo cristão já falecido, chamado Paul Gilbert, disse que há 3 mudanças no novo convertido. A primeira é a mudança da crença. Alguém que crê em Cristo muda logo a sua crença. Ele talvez imaginasse que pudesse fazer orações dirigidas para a imagem de esculturas. Aí a crença dele muda. Ele vê que pode orar ao Deus invisível. A segunda é a crença, aliás, a mudança no seu comportamento. A crença e a mudança no comportamento. Porque essa é imediata também. Essa é imediata. Ele crê e já se comporta de maneira diferente. Bebia muito, passava a beber, às vezes luta até por algum tempo para se livrar disso. Batia na mulher, não bate mais. Chamava palavrão, não chama mais. E a terceira mudança é a mudança de visão de mundo. A cosmovisão bíblica. O cristão novo passa a enxergar todas as coisas pela ótica das Escrituras. Mas essa é a que mais dá trabalho, porque tem gente que passa a vida toda e não muda a sua maneira de enxergar as coisas. Sou eu que mando na igreja, eles vão ver como é que fazem, eles têm que se submeter, é do jeito que quiser, se vier quem eu vou servendo, e assim por diante. Se pisar no meu carro, eu no pé. Mudou a crença, mudou o comportamento, mas não mudou a visão do mundo. Não está precisando de uma assistência aí. Vamos orar nesse momento. Vamos orar agora. Deus amado, louvado seja o teu nome. Nesse momento, falamos o teu nome, pela vida desse irmão, precisa ser acolhido por Cristo. Provavelmente sim, Senhor, nós pedimos agora para ele. Ó Deus, dá discernimento aos teus servos que estão cuidando dele, para que não seja qualquer vontade, Senhor. Dá saúde aos teus servos, Senhor. Provavelmente tudo que ele precisa, livra do mal, de certas malignas, em todo caso. Ó Deus, nós confiamos no teu poder, na tua soberania e no teu cuidado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Vamos lá assistir ele lá. Continuamos. Quarto lugar. Quarta boa prática. O propósito da unidade é a glória de Deus, do Senhor Jesus. Então, às vezes, a gente não se junta com os irmãos da igreja, não é porque a gente ama demais e se dá muito bem, não.
a uma só voz, glorifiqueis o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a unidade visa o quê? A glória de Deus. Vamos ceder, irmãos, para que Deus seja mais glorificado. O diabo vai sair ganhando quando a gente não cede, quando a gente não vive em unidade. Em quinto lugar, boa prática. Animados e esperançosos, devemos acolher os irmãos em suas necessidades. Versículo 7 diz isso. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Como foi que Cristo nos acolheu? Amando, perdoando nossos pecados, nos ajudando em tudo que a gente precisa. Não é assim que a gente canta, achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Ele é o grande amigo realmente. Como Cristo nos acolheu, nos faz ter que olhar para o nosso ser no passado. Como foi que Cristo me acolheu? Cada um de nós deve pensar: opa, aquele mesmo modo é que eu devo acolher os irmãos. Então, às vezes a gente acha que tem gente muito trabalhosa na igreja, e tem mesmo. Mas será que a gente não dá trabalho nenhum para Deus? Será que não? Será que foi só no passado, no presente não? Será que somos glorificados já? Quem dera, né? Não pecar mais. Após sermos instruídos e animados pelas Escrituras, devemos acolher os irmãos do mesmo modo que Cristo nos acolheu. Como perdoamos os pecados dos irmãos, como Cristo perdoou os nossos. Tratando as feridas dos irmãos, como Cristo tratou as nossas feridas. É assim que devemos acolher os irmãos mais trabalhosos. Meus irmãos, então, recapitulando e partindo para a conclusão, a Bíblia promove toda boa prática. Em primeiro lugar, porque toda a Bíblia dá instrução. Em segundo lugar, porque da Bíblia vem esperança e ânimo. Em terceiro lugar, porque por meio do ânimo, Deus concede unidade aos crentes unidos. Veja que é um efeito cascata: instrução, ânimo, unidade. Em quarto lugar, o propósito da unidade é a glória de Deus. Em quinto lugar, animados e esperançosos, devemos acolher os irmãos para a glória de Deus também, em suas necessidades. A Bíblia é a palavra de Deus. Nenhum outro livro ensina a prática de todo o bem como a Escritura. Todas as boas ações que os cristãos fazem é por causa da Bíblia. Todas as escolas, asilos, creches, orfanatos e outras instituições que os cristãos fundaram com o objetivo de abençoar as pessoas necessitadas têm por base a Bíblia Sagrada. O mesmo pode ser dito sobre as pessoas ruins que se converteram e passaram a ser boas pessoas, cuidadosas e de fácil trato. Sigamos, pois, para promover a prática de boas obras hoje e sempre, e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Antes de passar a palavra para os pastores,